eu desisti de fazer um cropped e decidi fazer um vestido. Então, aí eu fazendo todas as marcações, coloquei a régua para representar minha saia e marquei da cintura para baixo o comprimento, deixei mais ou menos 62 de comprimento, então eu só fui medindo os pontinhos. Fiz a mesma coisa com as duas partes da frente. As costas eu me arrependi de não ter dividido em dois, é porque realmente não ia caber aí no tecido, então por isso que eu fiz as costas numa parte só e a frente em duas. Mas se eu pudesse fazer diferente, a única coisa que eu mudaria era isso, ou então voltar com a pence das costas. Eu senti que as costas não ficou... Sabe quando não marca aquela curvatura da nossa lordose ali perto do bumbum? Então, eu mudaria isso. Ou faria em duas partes igual a frente, ou então eu pelo menos voltaria a pence ali pra ficar mais justinho ali naquela parte. Mas de resto ficou ótimo. Depois eu recortei tudo e fui pra parte da montagem. E antes de montar, eu só anotei os pics. O que seria isso, né? É onde que os tecidos se encontram pra ficar um pouco mais fácil. Vocês podem ver que eu coloquei um do lado do outro e marquei todos os pics. E eu esqueci de comentar, mas eu já cortei o crepe alfaiataria e o tule juntos e eu decidi deixar tudo junto na hora da montagem. Então, aí eu tô alfinetando os tecidos juntos para poder facilitar na hora da costura. E eu alfinetei inclusive a barra. Aí nessa parte vai ser melhor para vocês verem eu colocando as costas, ó. Eu coloquei o tule em cima do crepe alfaiataria e fui alfinetando a volta inteirinha do tecido. Depois de alfinetar tudo, eu fui para a máquina de costura e eu passei uma costura em volta de todo o tecido. Então, decote, barra, passei em volta de tudinho. E aí eu fiz isso com todas as peças, então a parte da frente, a parte das costas. Aí eu deixei o vídeo aceleradinho, né, só para vocês terem uma noção de como que é. O que aconteceu depois de eu fazer isso? Eu percebi que em alguns lugares, depois eu vou voltar ali pro ferro, vocês vão dar uma olhada, alguns lugares eu precisei repassar, porque ficou com algumas bolhas, sabe? Então, assim, é legal, fica um efeito bonito colocar os dois tecidos juntos, mas eu não vou dizer que é fácil, tá? Porque a chance de dar algum defeitinho, alguma bolha, alguma coisa, é maior quando a gente junta os dois tecidos e faz a barra deles juntos. Então, vocês vão perceber que vai ter uma hora lá que eu vou ter que dar uma soltada nessa costura que eu fiz pra poder ajustar. Talvez algo que mudaria seria passar antes de costurar. Aqui foi a parte que eu falei pra vocês, tá vendo? Que fez bolha. Então, eu precisei soltar dos dois lados. E aí, passando com o ferro, eu percebi que o tule estava um pouco maior do que o crepe alfaiataria, por isso estava dando aquele defeito. Então, não teve jeito, precisei soltar. Arrumei ali a barra e aí a gente já passa pro revel. O revel nada mais é que a mesma parte de cima que a gente cortou, só que mais curtinha, ela é mais para dar um acabamento. Então, eu cortei tanto a parte da frente quanto a parte das costas e eu mantive a parte da cava, tá? Aí, eu precisei passar overlock nas partes principais. Se quiser overlockar a volta completa, também pode. Mas no meu caso, decidi overlockar só a parte a parte de baixo mesmo. E ele vai exatamente nessa partezinha aí, ó. Essa aí é o meio da frente. Então, eu vou colocar o meio da frente do vestido com o revel dessa parte, tá? E aí, eu vou costurar nessa parte de cima e eu já volto pra mostrar pra vocês. Olha, agora com ele já costurado e pespontadinho, a gente faz essa segunda costura, que é uma costura de segurança, só pro revel não ficar virando de volta. Aí, eu vou passar das duas formas, eu passo tanto com ele aberto, depois eu fecho e vou passar novamente com ele fechadinho pra ficar um acabamento bem bonito. É muito importante, conforme a gente for costurando, quem puder, deixa o ferro ali do lado e vai costurando e passando. Isso faz com que sua peça fique muito mais assentadinha, fica tudo no lugar. E a hora que você termina, vocês vão ver, dá outra cara na peça quando a gente vai passando durante o processo e não só quando a gente finaliza. Agora, com a frente já com o decote pronto, é que a gente vai fazer a montagem. Aí, vocês conseguem perceber onde eu fiz os piques. Esse pique representa onde vai bater o decote, onde o decote termina. Também fiz ali o pique da cintura, tá? Ó, pique da cintura com pique da cintura. E a gente faz esses piques justamente porque é uma peça que acabou ficando bem comprida, né? Eu vou costurar desde lá da barra até chegar no decote. Então, é muito importante fazer os piques para que a gente consiga se achar ali na nossa modelagem, na hora da costura. E aí, agora eu vou alfinetar tudo. Vou alfinetar tudo e deixar tudo alfinetadinho desde lá da barra até chegar ali no decote. Pra ser sincera, eu não alfineto 100%, porque ali da cintura pra cima eu prefiro ir fazendo na máquina, sabe? Ir mexendo na máquina. Eu vou mostrar pra vocês. Então, agora aqui na máquina de costura, eu comecei a costurar lá da barra, e aí eu vou subindo e tirando os alfinetes. E aí vocês vão reparar que a hora que eu chego ali na parte da cintura, ó, o resto tá solto, não tá com alfinete. Então, eu consigo ir controlando, ó.
e movimentando. Eu não gosto muito de alfinetar até em cima por conta disso. Ali eu só aumentei um pouquinho o pique pra conseguir enxergar. E aí eu fui trazendo o tecido, muito cuidado nessa parte, porque o revel tem que ficar certinho. Aí, ó, olha lá que legal. Então, da cintura pra cima, eu prefiro deixar livre. E agora eu vou fazer novamente, só que do outro lado, também da barra até chegar em cima. Com os dois lados já costurados, ó, o revel ali presinho do decote e os dois lados já costurados, agora é que eu vou colocar o revel da lateral. E aí, como vai ter manga, né? No caso, até ia ter manga, depois vocês vão ver que eu desisti da manga. A gente vai colocar o revel só na parte do decote mesmo, por enquanto. Então, a gente vai costurar ele ali na parte do decote, ó, até onde ele acaba. E aí, a mesma coisa, você pode alfinetar para facilitar a sua vida. E aí, é só levar na máquina, passar a costura e depois passar a costura de pesponto. Então, o resultado depois da costura é esse, fica bem bonitinho. Ó, a ponta fica bem quadradinha. Esse é um dos segredos para deixar bem quadrada. Não é a única forma de fazer, mas é uma das formas que eu faço por aqui e geralmente dá certo. Outra coisa que a gente precisa se atentar é, tá vendo que eu tô puxando ali na lateral para ver se tá do mesmo tamanho? Porque caso esteja menor ou maior, o ideal é que a gente ajuste isso, tá? E para ter certeza, lembra que o ferro é seu melhor amigo. Passa antes, deixa tudo certinho, tá? E confere se tá do mesmo tamanho. Se tiver maior, não tem problema nenhum você refilar, tá? A parte de dentro. É normal, às vezes, acontecer da parte de dentro ficar um pouco maior. E é melhor que você refile do que fique com sobra de forro e o forro fique saindo pra fora, sabe? E aí você confere, olha como que fica bem bonitinho o quadradinho ali. Agora aqui na parte das costas, o revel ele é inteiriço, né? Não tem a parte do decote, parte da cava, porque as costas também é inteiriça. Então, cortei o revel na altura que ficasse bacana. E a primeira coisa que a gente costura é o decote, tá? A gente não vai costurar a cava porque tem a manga. Então, é só costurar esse quadradinho. Então, na máquina de costura, a gente vai fazer toda essa costura desse quadradinho. E tem um truque bem simples, que é quando você chegar bem perto ali, ó, eu coloco o alfinete na diagonal, para ter mais ou menos uma noção aonde tem que acabar a pontinha do quadrado. Mas caso vocês não tenham tanta habilidade ainda, é só você fazer a marcação com giz, tá? Então, você pode pegar uma régua e fazer essa marcação com giz. Eu, como faz tempo que eu costuro, eu já tenho uma noção de onde fica certinho. E ali, bem nessa quina, como a gente geralmente tem que dar um pique, eu gosto de dar retrocesso, tá? Então, eu dou uns 2, 3 pontinhos de retrocesso bem ali, nessa quininha do quadrado, para ter certeza que quando eu der o pique, que não vai soltar. E aí, eu continuo minha costura. Finalizando a costura, como eu falei pra vocês, a gente vai precisar dar aquele pique em diagonal. Então, eu dou o pique e ele tem que ir perto da costura, mas ele não pode passar dela, porque se ele passar dela, você vai acabar cortando sua peça. Então, você deixa bem rentezinho na costura, mas sem cortar a costura em si. E aí, depois a gente tem que passar o pesponto, também como segurança para o forro não ficar voltando e porque fica muito mais bonito quando a gente faz essa costura. E aí, mesma coisa, a gente tem que tomar cuidado nessa parte da viradinha do... Essa parte da viradinha do quadrado, tá? Pra não ficar com uma dobrinha. Então, vai esticando bem o tecido, vocês vão ver que vai dar certinho, vocês não vão ter maiores problemas com isso. Finalizei a costura, adivinha pra onde a gente vai? Ferro de passar. E olha o resultado, como fica impecável. Bem quadradinho, bem bonito. Então, depois de passado, agora a gente vai fazer a junção do ombro. Então, eu peguei as costas, já deixei uma do lado da outra, e a frente, né, vou colocar, e eu gosto de visualizar o que eu tô fazendo. Então, eu primeiro coloco um de frente pro outro, pra depois entender como é que vai ser a costura. E aí, essa costura, o que que a gente vai ter que cuidar? A gente vai ter que cuidar pra alfinetar bem certinho uma costura com a outra. Então, eu gosto de ir olhando, aí eu vou, volto, vou e volto, pra ter certeza que a costura vai ficar bem certinha. Aí, sim, eu coloco o alfinete em pé, tá? Um alfinete em pezinho pra ficar bem acomodada a costura e não correr o risco dela sair do lugar. E eu vou pra máquina de costura costurar os ombros. Aí, no caso, eu vou fazer os dois lados. Agora, adivinha, terminei de costurar, o que eu vou fazer? Passar de novo. Sempre. Terminou de costurar, passa. Principalmente aqui nessa parte do ombro, fica bem bonito passado, porque não fica aquele acúmulo de tecido, sabe?
Então, eu primeiro passo com tudo aberto, abro a costura, depois eu fecho, tomando cuidado para ver se a costura ficou realmente aberta, porque pode acontecer dela fechar. E aí, eu passo novamente agora com tudo fechadinho. E aí, vocês estão percebendo que ali ficou um pouquinho do revel para fora? Depois é só voltar e retirar todo o excesso de revel, que a costura fica perfeita depois. Olha como que fica o ombro sem volume, sabe? Não fica aquele grosseiro de tecido, fora que não fica degrau por a gente já ter feito essa costura assim. Vou passar, fazer a mesma coisa do outro lado e eu já volto. Agora sim, com os dois ombros fechados, é que a gente vai fechar a lateral. Então, a gente fecha a lateral do revel e a lateral do nosso vestido. Por enquanto, a cava a gente não mexe. Nesse caso, eu tô fazendo todo o processo como se a gente fosse fazer o vestido com manga. Então, agora, no caso, a gente teria que costurar as laterais, tá? Aí é o pique da lateral, porque como é vestido, né? Ele tá comprido, tá até lá na barra, lembra? Do revel é mais tranquilo, porque é curtinho, mas a lateral mesmo a gente vai costurar igual a gente costurou as junções da frente, da barra até lá em cima, a cintura, até chegar na cava. E do revel é tranquilinho, é um pedacinho menor. Então, eu vou alfinetar tudo e eu vou lá pra máquina fazer minha costura reta de fora a fora. Nessa parte eu sei que vocês vão ficar super bravos comigo, mas é porque realmente o meu telefone deu algum problema e eu achei que tava filmando, não estava. Depois da hora que eu fui olhar, eu perdi o comecinho de como embutir a cava, vocês acreditam? Mas então depois eu pego uma peça mais aleatória e eu mostro pra vocês só o começo de como é que faz. Mas eu queria deixar pelo menos essa parte do vídeo pra mostrar pra vocês que realmente não é tão fácil assim embutir a cava, é meio chato, é um processo demoradinho. Você precisa ir costurando e aí vocês vão ver que eu vou puxando o excesso de tecido depois de costurar um pedaço. Então, eu costuro um pedaço, terminei de costurar esse pedacinho, aí sim eu vou puxar mais tecido pra fora, fica vendo, ó. Aí é que eu puxo um pouquinho mais e continuo embutindo a cava. Eu vou deixar passando aí pra vocês conseguirem enxergar, tá? E aí depois eu volto aqui, tá vendo ali? Eu tava confirmando se tava filmando, porque ele realmente tinha parado um pouco antes. E aí eu vou mostrar a parte que eu desviro a peça pra dar os piques. Então, como vocês viram, eu não consigo ir até o final dessa costura, porque é um túnel, né? A gente vai tentando puxar, mas não dá pra ir até o fim. Agora, eu vou desvirar pra vocês verem o pedacinho que ficou faltando. Ó, vocês vão ver que ficou um pedacinho pequenininho faltando. E aí, o que que eu faço? Eu vou entrar pelo outro lado. Então, se primeiro eu entrei pela frente, agora eu vou entrar com a minha mão pelas costas. Ó, vou procurar ali o buraquinho e eu vou desvirar pra fechar aquele pedacinho que faltou, tá? Na hora de embutir cava é assim mesmo, geralmente a gente tem que fazer um lado, depois virar e fazer o outro, porque nem sempre dá pra gente fazer os dois lados de uma vez. Inclusive, algumas vezes a gente precisa finalizar na mão, depende da largura da alça. Se for uma alça mais grossa, dá pra fazer tudo. Se for uma alça muito fininha, muitas vezes ali perto do ombro mesmo, na parte da costura, a gente precisa fazer à mão, tá? Porque não dá pra realmente alcançar com a máquina. Então, agora o que eu vou fazer é fechar esse buraquinho que ficou faltando e depois eu volto dando os piques na cava para poder ela desvirar melhor, porque caso contrário não desvira. Para fazer com manga é exatamente a mesma coisa, só vai dar um pouco mais de trabalho, porque além do volume do próprio vestido, né, da própria parte ali do ombro, vai ter mais o volume da manga, mas a questão da costura é exatamente a mesma coisa, tá? Inclusive, depois eu vejo se eu consigo trazer o comecinho do vídeo de uma outra forma para vocês. Mas tá vendo, ó, eu mostrando que se você não dá o pique, ela não desvira. Então, é necessário que você vire para a parte do avesso e dê os piques para a manga desvirar melhor. E aí, depois que você der todos os piques, costura de segurança também. E nessa hora de você passar essa costura de segurança, esse pesponto, é importante que você verifique. Você pode ver que toda hora eu tô dando uma levantadinha para ver se não tá saindo do lugar aquelas... o pique mesmo, sabe? Porque às vezes pode acontecer de sem querer um ficar pra dentro, um pra fora, então toma cuidado nessa parte. Finalizei aquela parte, eu vou direto pro meu zíper, tá? Então aí eu vou verificar se tá do lado certo. Nessa hora eu não costuro o revel, tá? Com o zíper. Vocês
Vocês podem ver que o revel, ele tá ali pra parte de cima. E aí, eu vou colocar a posição do meu zíper conforme eu delimitei. No meu caso, eu deixei 3 de costura para as costas. Eu deixo geralmente 3 centímetros, 2 centímetros de margem. Para caso, né, mais pra frente eu precisar soltar esse vestido, eu tenho tecido. Eu sou dessas, gosto de deixar tecido. E aí, é só fazer o retrocesso ali no começo. Tô usando o calcador pra zíper invisível, tá? Esse meu zíper invisível. E eu também não tenho o costume de alfinetar. E vocês podem reparar também que eu vou guiando com uma mão na frente e uma na parte de trás. Aí, eu acho que eu já tô colocando o outro lado do zíper, se eu não me engano. E aí, do mesmo jeito que eu falei, ó, eu vou guiando com uma mão ali atrás e uma na frente pra ter certeza que o meu zíper vai ficar retinho até o final. E aí, não tem muito segredo realmente. É só você deixar o zíper lisinho, o tecido lisinho e ir costurando com calma. E como eu falei, eu gosto de trazer uma mão ali atrás e uma mão na frente pra ter certeza que o zíper não vai enrugar e nem o meu tecido. Depois de costurar os dois lados do zíper, vai ficar faltando só fechar ali o final dele. Para fechar esse final, eu gosto de usar o calcador, aquele de zíper também, só que um que tem o lado esquerdo e o lado direito. Eu gosto de usar esse. Só não me pergunte se é o lado esquerdo ou o lado direito, porque eu nunca sei. Eu só sei que é esse que é de metade, tá vendo? Eu tenho os dois lados. E eu sempre tenho que colocar para ter certeza. Então, eu vou trocar o calcador, vou colocar aquele calcador que é metade, como se fosse um pezinho para zíper invisível e comum, dá para os dois, só que realmente ele é de um lado só, sabe? Ele não é dos dois lados. Quem tem a máquina doméstica, dá para fazer a mesma coisa com aquele pezinho que ele tem um buraquinho de cada lado, sabe? Que aí você coloca a agulha de um lado dele ou do outro, é a mesma coisa. E ele serve justamente pra gente conseguir ficar bem próximo ali da costura de onde a gente finalizou o zíper. Então, eu gosto de ir ajustando o tecido e ali, ó, vocês podem ver, eu vou ajustando, aí eu vou olhando embaixo, eu vejo como é que tá e faço a minha costura ali até o final também, porque a gente tá costurando os dois tecidos juntos, tanto o tule quanto o outro tecido que é o crepe alfaiataria. E vocês podem usar esse mesmo calcador para ir até o fim, ou se vocês não se sentirem à vontade com esse, vocês podem fazer só o comecinho com ele e depois ir até o final com o calcador comum, tá? Eu, como já tava com esse calcador aí mesmo, já fui até o final com ele mesmo. Aí, ali a mesma coisa, retrocesso. E a parte do zíper tá quase pronta, só vai ficar faltando a gente arrumar o revel ali em cima. Nessa partezinha de cima, vocês podem ver que eu geralmente não deixo embutida essa pontinha do zíper. Eu gosto de virar ela pro lado, aí eu jogo o revel por cima, dessa forma aí como vocês estão vendo, e eu passo a costura com aquele calcador. Eu troco de novo o calcador, porque agora eu vou colocar aquele calcador fininho, sabe? O mais fininho de todos. Porque se a gente deixa com esse que é só metade, eu sinto que fica muito próximo do zíper e às vezes dá uma enroscada. Agora, aquele que ele é fininho, eu acho que fica uma margem ótima pra gente costurar o nosso revel. E aí, eu vou fazer a mesma coisa dos dois lados, dando retrocesso no começo e passando ele bem na margenzinha. Que aí, eu acho que a filmagem não ficou lá aquelas coisas, né, minha gente? Vamos combinar. Devia ter pego ela mais de frente pra vocês enxergarem. Mas o importante é o resultado final. Então, o resultado final é esse. Do lado de fora não fica aquele zíper abrindo, aquele Vzinho em cima. E do lado de dentro, o importante é que você encontre o revel ali na mesma linha. Tá vendo? A distância fica super legal. A barra eu fiz normal, passei o overlock em volta da barra e fiz aquela dobrinha comum. E prendi o revel também na lateral e esse é o resultado do vestido. O que vocês acharam?